Salve pessoas livres! Hoje vocês estão vendo aqui sobre essa mesa linhas, lâmpadas, coisas esquisitas, agulhas, tesouras, charcos, e eu estou aqui somente com as mãos. Eu vim para mais um vídeo da nossa playlist Causos, Contos e Outras Narrativas. E aí, para essa narrativa de hoje, eu estou aqui cortando linhas. Eu já cortei 4, estou na 5ª, na 6ª, preciso cortar 12 linhas. Dessas 12 linhas que eu estou cortando mais ou menos na medida de serem úteis para amarrarem meu braço. Por isso elas são um pouco maiores, para que elas possam tornear o meu braço. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque o canal Rimas, né, é o canal que ele precisa alinhavar ideias. E a ideia dessa playlist é contar histórias que nos ajudaram, ou que me ajudaram, e que às vezes também podem ajudar vocês com outras circunstâncias, com outros fazeres, né, que servem para alinhavar ideias que são ideias preciosas para nós mudarmos as nossas vidas, né? E, por exemplo, essas ideias aqui, né, é uma ideia nascida no movimento, não só no movimento hippie, mas no movimento indígena, no movimento de pessoas que trafegam pelo mundo, né, os ciganos. E no meu caso, em especial, foi no momento em que eu trafegava, ainda criança, pelo mundo do trabalho. E fazer esse artesanato, né, não com a preciosidade, a excelência, o modo de fazer perfeito desses povos que eu citei, os hippies, os ciganos, e outros tantos, mas do modo que uma criança conseguia fazer para conseguir sobreviver na vida. E eu comecei a fazer isso muito cedo, né? Eu tinha 7 anos de idade. E naquela época eu fazia para entreter os meus amigos, né, os meus amigos de escola, e aqueles amigos se serviam disso como embelezamento, como chamar a atenção para os outros, né, entre outras coisas. Mas eu vi ali uma possibilidade de aprender algo, de dialogar com o universo que eu fazia parte e de sobreviver. Eu sobrevivi muitos anos produzindo essas pulseiras, né? Essas pulseiras artesanais. O que eu faço para fazê-las? Eu encontro, guardo, procuro, peço embalagens de margarina, de manteiga, de garrafas plásticas, etc. Corto um pedaço dessas garrafas, dessas embalagens de manteiga, desses potes de manteiga, retiro, né, uma pequena parte, uma parte equivalente ao que comporia o meu braço. Por exemplo, eu cortei essa,
vai compor o meu braço. Feito isso, das 6 linhas que eu tirei, eu optei por esse verde, cortei 6 linhas desse verde, e desse azul, né, também cortei 6. Então eu tenho 12 linhas aqui. 12 linhas. Eu estou mais ou menos deixando essas 12 linhas de modo a sobrarem nas duas laterais. Eu vou escolher o branco como elemento para recobrir o que eu pretendo fazer aqui. Muito bem. Escolhi o branco. Eu vou fazer 2 pequenos piques na lateral superior do meu plástico. Fiz 2 pequenos piques. Vou passar a linha branca sobre esses piques. Acabei de fazer isso. O pedacinho da linha branca que sobrou, eu vou pôr por trás do plástico. E eu vou começar a recobrir o plástico com a minha linha branca. Eu dei aqui basicamente 4 voltas. 4 voltas. A minha primeira intenção é fazer uma base de sustentação daquilo que eu vou formar aqui. Então eu vou pegar as 4 primeiras linhas, vou jogar para cima do plástico, vou dar 2 voltas, aliás, 2 não, vou dar 4 voltas. Vou dar 4 voltas. Uma, já dei, 2, 3, 4. 4 não, 3. Mudei. Dei 3 voltas. Retorno as que estavam aqui em cima para baixo e levo as 4 próximas. As 4 do meio. Levei as 4 do meio. Também vou dar 3 voltas. 1, 2, 3. 3 voltas. E as 4 últimas que ficaram no plástico, também eu estou levando agora para trás, depois que eu trouxe as 4 do meio de volta. Então, 1, 2, 3. Devolvo as 4 últimas também para baixo. E agora eu vou dar mais 3 voltas. 3 voltas. Fiz o que eu chamei de base. Né? Vocês estão vendo aqui. Né? Foram 4 pontinhos em diagonal, como se fosse uma barra, ou como se fosse uma escada. Muito bem. Agora eu vou formar nomes na base dessa pulseira. Poderiam ser nomes de pessoas, poderiam ser sentimentos, poderiam ser nomes de times de futebol, para aqueles que adoram futebol, poderiam ser nomes do seu animal de estimação, o seu pet, o seu filho querido de pelos e patas. Eu, especialmente, vou fazer o nome do nosso canal, Rimas. Então vamos lá. Eu tinha dado 3 aqui, eu vou aumentar mais 3. Para dar uma distância maior entre a base, que é a escada, né? A escada, os 4 pontos, a barra, né? Então eu dei uma distância. Vou formar o R. Então, levei tudo para fazer a base do R e vou dar 2 voltas.
Duas voltas. Fiz a base. Agora eu vou pegar as duas primeiras linhas verdes e vou pegar a última verde e a primeira azul. E também vou levar para trás do plástico. Fiquei aqui com as 3 verdes que sobraram e com as 5 azuis que sobraram. Eu fiquei na base do plástico. Vou dar duas voltas. Agora eu começo a formar a perna do R. Perna do R. Para isso eu vou pegar as duas próximas das linhas azuis. Peguei as duas próximas, levar para trás. Eu deixei o que eu já tinha levado, né? Deixei o que eu já tinha levado. E vou dar duas voltas. Vou pegar somente a próxima azul, né? Somente uma linha azul. Aqui. Peguei a próxima azul, levei. Me mantenho aqui com as 3 verdes e as 2 últimas azuis. Vou dar também 2 voltas. Não, vou dar só uma, para esse R não ficar tão grande. Sendo que antes, para ficar mais destacado, eu vou deixar somente a linha azul que eu levei. Vou trazer de volta as 2 azuis do meio que eu tinha levado em separado. Deixei uma aqui, né? Deixei uma azul e mantive as 2 verdes iniciais e as verde e azul do meio lá. Então, 2 voltas. Vou trazer de volta a azul que eu levei sozinha e levar as 2 últimas. Vou dar 2 voltas. Agora, vou trazer as 2 azuis sozinhas, últimas. Vou dar mais 2 voltas. Antes de fazer isso, vou voltar as 2 voltas que eu dei. Vou levar essas 3 verdes que estavam sozinhas para fazer o fechamento do R. E vou dar 2 voltas. Vou trazer todo mundo agora, tanto as 2 primeiras, as 3 do meio, a verde e a azul sozinhas, e vou dar 2 voltas em cima de todo mundo. Fiz o meu R, o R de rimas. Agora o I. Vamos fazer um I com uma base superior, então eu levo as 2 primeiras, levo as 2 últimas, que são azuis, faço uma volta. Levo todo mundo, faço 2 voltas. Trago de volta o todo mundo que eu levei antes
deixando as duas azuis inferiores e as duas verdes superiores sobre o plástico, faço mais uma volta, né? Trago todo mundo de volta, e dou mais duas voltas. Eis que eu já tenho rim, né? Construindo a palavra rimas. Agora vamos para o M. Levo todo mundo para trás, dou duas voltas, levei todas, dei duas voltas, trago de volta. Agora levo somente as três primeiras, dou uma volta, trago de volta, levo as duas próximas verdes para trás, dou outra volta, trago de volta, levo a última verde e a primeira azul, dou mais uma volta, trago ela novamente para o plástico, levo de novo as duas entre a última verde e as demais verdes, faço outra volta, levo as três primeiras de novo para trás, dou outra volta, levo todo mundo e dou duas voltas, trago todo mundo para o plástico, dou duas voltas, e eis que eu formei o M. Agora vamos para o A. Levo todo mundo para trás, dou duas voltas, trago de volta, levo as duas primeiras verdes, a última verde e a primeira azul, vou dar uma, duas, três, quatro, levo agora todo mundo, né, todas as linhas, faço duas, uma, duas, trago de volta, estou só organizando, né, para que as linhas não fiquem baralhadas umas com as outras, né, para que elas sigam a mesma rotina das demais letras. Então, organizei, dei as duas últimas voltas lá com todas para trás, agora vou dar duas em cima delas todas, em cima do plástico. Feito o nosso A. Agora vamos para o S. S final. Para fazer o S, primeiramente, eu vou levar as 5 primeiras verdes, a última verde e a primeira azul, e as duas últimas azuis, para fazer a perna de base do S.
Vou dar uma, duas, vou deixar as duas primeiras, claro, vou deixar a base, né, que são as duas primeiras, as duas últimas azuis, vou deixar as duas últimas azuis, vou deixar as duas do meio, a última verde e a primeira azul, e vou deixar as duas primeiras verdes construindo a cabeça do S. E vou trazer somente as três do meio, né, entre as duas primeiras superiores verdes e as duas do meio, a verde e a azul, finais. Então eu vou uma, duas, três, quatro. Agora, levo todo mundo, inclusive as três azuis, tá todo mundo lá atrás, né, vocês estão vendo. Vou dar duas aqui, trago todo mundo de volta, todas as linhas de volta, organizando, né, para não ficarem separadas, divididas ou embaralhadas, desalinhadas, né, procurando sempre alinhavá-las. Pessoal, não deixem de curtir, não deixem de compartilhar, por favor, se inscrevam. Preciso que vocês me ajudem a manter o canal Rimas, as nossas leituras, os nossos alinhavamentos perfeitos. Então, por favor, façam isso, né? Deem o que alguns youtubers chamam aí de aquele joinha maroto, aquele agradecimento com o seu joinha, e divulguem, me ajudem, por favor. É um professor tentando sobreviver antes que precise recorrer a outros recursos, né, de sobrevivência. Esse é um. Agora, trouxe todo mundo de volta, coloquei no plástico. Novamente, agora não mais duas voltas, agora eu vou dar logo 4 voltas, 5, para construir realmente a palavra e vocês verem a separação efetiva. Cometi um erro, né? Eu não fechei o S. Eu vou desfazer as voltas, as 5 que eu dei. Olha aí, foi bom acontecer um erro no momento desse. Por quê? Porque eu não deixei a ponta do S aberta. Era para eu ter deixado. Então eu voltei todas as passadas que eu fiz, né? Vou pegar as 3 verdes que ficam entre as duas primeiras verdes e a primeira verde, a primeira azul e a última verde, são as linhas que vão ficar para trás. Aí sim, vou dar aquelas 2 voltas. Vou agora sim trazer todas de volta. Vou fazer as 5 passadas de fechamento para mim. Ainda está bagunçado. Vejam lá. Fiz o desalinhavamento. Agora, fazendo as 5 voltas que eu fiz anteriormente, tive que desfazê-las. Agora sim, rimas, né? Daí o nome do canal feito. Para finalizar, vou fazer de novo as escadinhas. Para finalizar, como foi que eu fiz? Peguei
as 4 primeiras verdes, levei para trás. Fiz uma, duas, 3. Trouxe de volta. Peguei as duas últimas verdes e as 2 primeiras azuis, levei para trás. Levei para trás. Também 3 voltas nela. Peguei as 2 últimas azuis, as 4 últimas azuis, também mandei para trás. Dei 4 voltas, dei 3 voltas nelas. Agora, para fechar a minha pulseira, eu vou também fazer um pique no final, tá? Então, cortei as 2 últimas pontas, vou colocar a base presa aqui, a linha branca. Vou cortá-la. Aquela agulha inicial que eu mostrei para vocês serve, nesse caso, para prender a linha que eu cortei. Vou prender atrás da pulseira. Olha só. Bom, pessoal, é isso. É possível alinhavar e usar desse alinhavamento para construir coisas belas também, né? Nossa pulseira do canal Rimas aqui. Depois eu peço alguém para amarrar para mim. Opa! Quero lembrar, né, que eu já, nesse caos aqui que eu contei, construindo para vocês, eu já usei isso em situações das mais diversas, né? Desde trabalhar a construção de palavras com os meus alunos, desde fazer com que profissionais de diversos contextos, de licenciaturas, de direito, compreendessem que a vida, né, ela se faz também com esse alinhavamento de ideias. E como eu disse, né, sobrevivi durante muito tempo da minha vida vendendo esses objetos para conseguir comprar livros, para conseguir fazer lanches, para conseguir pagar passagens de ônibus, comprar roupas, para sobreviver, né? Então, esse é o conto de hoje. Agradeço a vocês a atenção. No futuro, né, quem sabe eu vou contar quando eu aprendi essa, né, que tem um grau de dificuldade diferente, né? Quem sabe até possamos fazer uma outra dessas, né, dependendo da demanda de vocês. Se vocês me pedirem para fazer uma outra, eu farei, né? De repente sorteamos aí a possibilidade de um outro nome, né, entre os inscritos do canal, entre aqueles que vão se inscrever, aqueles que estão chegando. E agradeço, né, quero agradecer as novas inscrições, bem-vindas, bem-vindos. Muito obrigado por estarem aqui conosco nas nossas leituras, essas leituras de mundo, essas leituras de palavras, essas leituras de pensamento, de ideias, de linhas, né,
de pássaros, de capivaras, de flores. Né? Nós fazemos aqui leitura de tudo. Né? E é preciso, né, manter-se lendo. Nós temos aprendido isso ao longo dos nossos encontros. Vocês perceberam, né? Eu não estou bem, estou no chá, minha voz não está legal, mas estamos juntos. Grande abraço a todas e a todos. Continuem vivenciando as nossas leituras. Até a próxima, pessoal. Tchau.